Bem-vindo ao Desperta Finanças. Eu sou a Juliana Lara Goulart e esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que eu quero trazer aqui para investidores iniciantes. Para você que ainda não me conhece, eu sou ex-bancária, formada em gestão financeira, pós-graduada em educação financeira e possuo certificação bancária de especialista em investimento. Mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar com educação. Por isso, o meu afinco hoje é trabalhar com o que eu aprendi na pós-graduação e levar adiante a possibilidade de que você, que ainda não investe, tem que começar a investir aos poucos, usando seus recursos, as suas economias e partindo para investimentos que fazem sentido para o seu dia a dia. Vem comigo para o primeiro tema desse vídeo. Que comecem o debate. Eu sei que você já ouviu por aí que poupança não é investimento. O meu intuito não é afirmar ou desafirmar essa posição de muitos especialistas. A minha intenção aqui é levar conhecimento para que você tome as suas decisões por decisões próprias, sem estar movido por dizem na internet que é para você fazer ou deixar de fazer com o seu dinheiro. Você adquirindo conhecimento, você tem as ferramentas na sua mão para você decidir exatamente onde vai colocar o seu dinheiro. E é isso que eu quero trazer. Eu quero levar a educação financeira para a organização e para os investimentos, para que você tenha a sua autonomia de tomar suas decisões do que investir e do que deixar de investir. E por que eu comecei com a poupança? Eu noto que mesmo quem já investe não conhece o funcionamento da poupança. Então eu quero falar hoje sobre como a poupança funciona. Assim como outros investimentos, sempre que você for começar a investir, certifique-se de que você realmente tem o conhecimento necessário para começar naquele investimento. E não está investindo em CDB, em criptomoedas, em ações, só porque alguém na internet chegou e disse para você que é o melhor investimento do mundo. Cada pessoa funciona diferente, tudo vai depender do seu perfil e do seu objetivo de investimento. Vamos então começar pelo começo, pela taxa básica de juros, a Selic, que você deve já ter ouvido falar, mesmo que você não é do meio, mesmo que você não acompanhe a economia, sempre sai nos jornais, na internet, a cada 45 dias, que é quando o Copom, um órgão do Banco Central do Brasil, que determina essa taxa nessas reuniões que ocorrem a cada 45 dias. E por que ela é importante para você na poupança? É ela que vai determinar a taxa da poupança, o que vai remunerar a poupança. Em resumo, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós estamos com uma alta histórica da taxa Selic em 15% ao ano. É uma máxima histórica e, logicamente, isso está refletindo nos investimentos de renda fixa como a poupança. Mas nós vamos entender a fundo como, de fato, ela remunera dentro da poupança. Vamos começar com as anotações sobre a Selic? Quando a Selic está nessa faixa, a poupança ela remunera 0,5 ao mês mais a TR. Isso vai sempre ocorrer quando a Selic estiver entre 8,5% para cima. Quando ela estiver abaixo, a remuneração já muda. Mas vamos primeiro entender esse primeiro cenário. Hoje nós estamos com essa Selic de 15%. Então, a sua poupança vai render 0,5 ao mês mais TR, que é a taxa referencial de juros. Num cenário que nós tivermos a taxa Selic menor que 8,5, ela vai render 70% dessa taxa. E um exemplo bem específico para trazer aqui para vocês, de uma baixa histórica, foi durante a pandemia, que a taxa Selic foi a 2%. E aí, então, a poupança rendia 70% dessa taxa mais a TR. Sobre a TR, o que é importante você saber é que ela é uma taxa referencial bem baixa. Ela varia em percentuais a partir de 0%, sendo que na pandemia ela ficou por um longo período em 0%. Ou seja, durante a pandemia você rendia diretamente da sua poupança 70% daquele percentual da Selic que não ultrapassou 8,5%. Então, nesse nosso exemplo, 70% 2%, mais a TR em 0%, mais nada. Então, era 70% do 2% que rendia lá na pandemia. No nosso cenário atual, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, nós temos uma TR de 0,16 ao mês. A grosso modo, então, nós podemos dizer que hoje a poupança está rendendo 0,66% ao mês. Lembrando que aqui eu já estou considerando essa regra. Quando a Selic no atual cenário de 15% está rendendo
aquele valor de 0,5 ao mês, mas a taxa referencial de hoje. Agora, no cenário da Selic, nós precisamos lembrar que o 70% é sobre essa taxa, que ela é a taxa ao ano, 2% ao ano da taxa Selic, igual hoje é 15% ao ano. Então, como nós formos fazer qualquer mensuração para entender quanto vai dar o rendimento ao mês, nós precisamos fazer a conversão da taxa ao mês. No caso da Selic de 2%, como nós tínhamos na pandemia, convertendo ao ano, nós temos o equivalente a 1,4% ao ano de rendimento ao ano na poupança. Convertendo tudo, trazendo para a taxa ao mês, para trazer como comparativo aqui em dois cenários bem diferentes da taxa Selic, nós tínhamos durante a pandemia, quase durante todo o período, um rendimento equivalente a 0,11% ao mês. Dado essas informações como comparativos para você entender um pouquinho de como funciona a poupança em cenários diferentes da Selic, nós vamos olhar agora para a poupança sozinha e entender quanto ela paga, como ela paga essa remuneração. Agora eu vou trazer duas situações bem pontuais sobre a poupança que você vai conseguir ter um comparativo melhor quando nós começarmos a ver sobre CDB. Mas eu quero que você esqueça todo o que você já sabe sobre CDB agora e avalie somente a poupança para você entender esse funcionamento. A poupança não tem imposto de renda, então tudo que rende na sua poupança não vai ser descontado nada como um imposto. Um outro ponto importante é que a poupança só rende a cada 30 dias. Então, é quando a gente diz que é o aniversário da poupança. Um pacotinho de presente aqui, imagine, tá? Então, a sua poupança ela só vai render a cada 30 dias. Então, hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 18 do 11. Então, vamos considerar que hoje, no dia 18 do 11, você fez um depósito na sua poupança de R$100. Você só vai ver o seu dinheiro render, mesmo considerando aquela taxa que nós vimos agora há pouco, de 0,66 ao mês, ela só vai de fato respingar sobre os seus R$100 no dia 18 do 12. Se você resgatar antes de 30 dias, resgata apenas os R$100. E o mesmo para os outros depósitos. Então, digamos que você fez R$100 dia 18 e no dia 20 você fez mais R$50. Os seus R$50 vai render só no dia 20 do 12. A cada 30 dias, quando fizer o aniversário, o mêsversário do seu depósito. Isso ao longo de todo o tempo que você tiver aquele valor investido na poupança, guardado na poupança. Então, se você já tem conta poupança, ou já teve, já tirou algum extrato, você já deve ter visto que lá no extrato da poupança tem vários valorzinhos, às vezes até todo dia. Se ao longo da sua vida você tem a conta poupança há 10, 20 anos e ao longo da sua vida você já fez várias vezes depósito num dia 18, outro no dia 1º, outro no dia 10, todo dia 18, 1º e 10 vai ter um rendimento referente àquele valor enquanto você tiver o dinheiro investido. E eu encerro aqui. Hoje eu trouxe um resumão do que é a poupança, mas tem muita coisa nova chegando por aqui. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu like e seu comentário. Nos vemos no próximo!